Bom dia, queridas amigas e queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial, 95.7 FM, aqui diretamente de São Paulo. É sexta-feira, dia 14 de junho, são 6 horas da manhã. Eu sou João Paulo Miranda e este é o programa Semente Abstrata. Antes de nós começarmos o programa de hoje, eu gostaria só novamente de esclarecer acerca da ausência do Ademir, do nosso querido companheiro de programa, Ademir Serafim Júnior. O Ademir está com questões pontuais ligadas ao trabalho dele nesse momento, então ele tem ficado muito fora de São Paulo durante a semana e essas questões profissionais têm feito com que ele não consiga comparecer muitas vezes no horário, né? Mas acreditamos que logo essa situação já vai estar superada e o Ademir vai estar aqui conosco novamente. Vamos torcer aí para que na semana que vem ele esteja conosco para fazer esses nossos bate-papos aqui no programa Semente Abstrata, em busca de livres pensadores. Pessoal, se vocês quiserem entrar em contato conosco, através de críticas, sugestões, né, ou questionamentos, alguma questão, você pode mandar um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Você também pode visitar a nossa página no Facebook, no endereço facebook.com/sementeabstrata. Você também pode encontrar os nossos programas que, depois de serem veiculados na rádio, são postados em formato de vídeo no YouTube, no canal youtube.com/sementeabstrata. No Instagram, siga-nos também no Instagram, @sementeabstrata. Bom, pessoal, sem mais delongas, o tema do nosso programa de hoje, eu acredito que vai gerar polêmicas e vai gerar questões, vai gerar questionamentos também, mas eu particularmente escolhi esse tema porque eu acho fascinante. Nós vamos falar um pouco sobre a vida e a obra de um grande iniciado que foi Saint Yves d'Alvedre. Acredito que poucos tenham ouvido falar de Saint Yves d'Alvedre. Ele foi um hermetista, um cabalista, um filósofo, mitólogo francês, que nasceu em 1842, portanto, no século XIX. E ele, de uma certa forma, ele foi um visionário, ele revolucionou o pensamento que envolve toda a questão hermética, cabalística, iniciática, enfim. Ele era um iniciado na sabedoria iniciática das idades, né, na Gupta Vidya. O fato principal, né, que diferenciou o trabalho e o legado de Saint Yves d'Alvedre, eu acredito que estejam focados em 3 pontos que nós vamos desenvolver aqui no decorrer desses 22 minutos que nos restam. Que são os seguintes: a questão ligada aos mundos interiores, os mistérios da Agartha e de Shambhala, que começaram a ser revelados por Saint Yves ainda no final do século XIX, aí por volta dos anos de 1870 a 1880. Os mistérios ligados ao Rei do Mundo, denominado por Saint Yves como Brahmatman, e também a questão ligada à sinarquia, que eu vou trazer aqui para vocês um pouco do significado, do que significa e de quais as implicações ligadas à sinarquia. Bom, Saint Yves, como eu falei, ele nasceu na França em 1842, ele foi um jovem muito inteligente, muito estudioso, o que nós chamamos hoje de rato de biblioteca, pesquisador. Ele gostava de pesquisar as tradições, religiões, tradições iniciáticas e religiões antigas, né, tanto do Oriente como do Ocidente. Ele teve um pouco prejudicada o trabalho dele nesse sentido durante a juventude, porque ele era muito pobre. Ele tinha como emprego, ele era um funcionário subalterno de um órgão burocrático do governo francês. O salário dele era muito, muito baixo e ele vivia praticamente na miséria, ele vivia na penúria. Mas, de qualquer forma, a despeito disso, ele sempre se manteve
firme nos seus estudos e nas suas pesquisas. A situação financeira do Saint-Yves d'Alvedre se modificou com o casamento dele aos 35 anos de idade. Nessa época, ele se casou com uma nobre francesa muito rica, a condessa Marie Keller. E com isso, né, como a Marie Keller era muito, muito, muito rica, muito bem relacionada também, a questão financeira os problemas financeiros de Saint-Yves foram resolvidos, foram superados, né? E por conta disso, em virtude disso também, ele obteve o título de nobreza de marquês. O nome dele de nascença era Joseph Alexandre de Saint-Yves, e quando ele obteve o título de nobreza, ele passou a ser o Marquês d'Alvedre. Por isso que ele é conhecido como Saint-Yves d'Alvedre. Marquês de Saint-Yves d'Alvedre. Pois bem, na fase madura já de Saint-Yves, depois do casamento, depois do casamento com a condessa Marie Keller, o Saint-Yves começou a produzir uma obra literária extensa. Ele escreveu muita coisa, ele escreveu muitos livros, cujos principais eu posso citar a chave da Ásia, a chave do Oriente, a Teogonia dos Patriarcas também é uma obra muito importante de Saint-Yves, o Arqueômetro, que foi editado no Brasil em português, e uma série de obras que são chamadas de As Missões. Então existe o livro A Missão dos Patriarcas, existe o livro A Missão dos Soberanos, A Missão dos Operários, A Missão dos Franceses, A Missão dos Judeus, que é um dos livros mais importantes da bibliografia de Saint-Yves d'Alvedre, e também A Missão da Índia na Europa, que também é um livro que foi publicado no Brasil, então é um livro que nós temos com fácil acesso. Esse livro, especificamente, Missão da Índia na Europa, ele é vamos dizer assim, ele é um pequeno grande livro. Ele é um livrinho de pouco mais de 100 páginas, e ele traz revelações impressionantes daquilo que eu havia trazido no início da nossa conversa aqui, sobre os mundos interiores, sobre a Agartha, sobre o rei do mundo, chamado Rei do Mundo, e também sobre a sinarquia. Nesse livro, pessoal, Missão da Índia na Europa, Saint-Yves ele descreve com detalhes a realidade dos mundos interiores, que são conhecidos, nós conhecemos na tradição como Agartha. Agartha o próprio nome já diz, né? É o coração de fogo, é o coração ígneo do planeta Terra. Agartha é chamado também do Sanctum Sanctorum, é o lugar mais sagrado do nosso planeta Terra, é o coração da Terra, é o próprio coração, representa o próprio coração do planeta Terra, o núcleo ígneo e de consciência do planeta Terra. E Saint-Yves descreve as realidades da Agartha, descreve com muitos detalhes, fala das pessoas que ali vivem, das consciências que emanam dali e que ali vivem também, e descreve um universo fascinante. Ele foi tido como fantasioso por muitos, porque você falar de mundos interiores, hoje em dia é estranho, né? Pode parecer estranho, é estranho para a maioria das pessoas. Agora vocês imaginem isso no século XIX, no final do século XIX. Essa questão dos mundos interiores, da Agartha, de Shambhala, são questões que fazem parte da tradição iniciática, da tradição religiosa de diversos pontos do Oriente, do norte da Índia, do Tibete, da Mongólia, da linhagem, né, que se fala dos Budas vivos da Mongólia. Mas no Ocidente, eu diria até o advento de Saint-Yves d'Alvedre, até as revelações de Saint-Yves d'Alvedre, esse assunto era
era totalmente desconhecido para nós ocidentais. Ele também fala da figura do monarca universal, do rei do mundo, né? Do rei e pontífice, rei e sumo pontífice do mundo. Ele chama essa consciência, ele chama esse ser de Brahmatma. E existe a correspondência dessa consciência, desse ser, na tradição do Ocidente, na tradição judaico-cristã, né? Na tradição judaico-cristã, esse ser, essa seidade, é conhecida com o nome de Melquisedeque. Existe na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, 3 referências a Melquisedeque. Em Gênesis, no Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e numa das epístolas, num trecho de uma das epístolas de São Paulo aos Hebreus. Existe referência a essa figura, né, a Melquisedeque, que é chamado de rei de Salém e sacerdote do Altíssimo. Aquele que não tem genealogia, aquele que não tem princípio, nem fim. Existe uma representação no tarô. Bom, nós já falamos aqui no programa Semente Abstrata até o arcano 9, né? Nós seguimos até o arcano 9, então nós já falamos sobre o arcano 4, o imperador. E esse arcano, o arcano 4, ele traz justamente a figura, né? É a representação dessa figura, Melquisedeque, ou Brahmatma. É o rei do mundo, é o rei sacerdote do mundo. É chamado do Senhor das duas faces, amor e rigor. Ele é masculino, Melquisedeque é masculino e feminino ao mesmo tempo. Ele resguarda, a consciência de Melquisedeque resguarda todos os mistérios da polaridade, todos os mistérios da manifestação, todos os mistérios da Terra. Nós podemos dizer que o corpo de Melquisedeque, a partir do coração ígneo, da Agartha, mas o corpo de Melquisedeque é o próprio planeta Terra. E todos nós, com as nossas almas individualizadas, nós somos pequenas células desse grande corpo, chamado, essa grande consciência, chamada de Melquisedeque, que é descrita por Saint Yves d'Alvedre na missão da Índia na Europa como Brahmatma. É muito, muito, muito interessante essa descrição que Saint Yves traz. Eu recomendo quem tiver interesse que faça a leitura desse livro. É um livro fácil de ser adquirido e a leitura, eu não diria que não é uma leitura simples, não é uma leitura digestiva, mas ela é enigmática e ela traz muitos, é aquilo, no que está nas entrelinhas, ela traz muitas revelações. É uma leitura muito rica, absolutamente iniciática, hermética. Recomendo fortemente. Ele também trouxe revelações sobre o que nós chamamos de sinarquia. Acredito também que a maior parte de nós, de vocês ouvintes, né, de nós como sociedade, poucos ouviram dizer desse termo, sinarquia. E o que seria sinarquia? Bom, pessoal, é difícil você definir em poucas palavras o significado de sinarquia, porque é algo muito abrangente. Mas, de qualquer forma, nós podemos ter uma ideia pelo seguinte: a sinarquia, ela é um sistema que engloba a política, que engloba a economia, que engloba a sociedade, portanto, ela é um sistema político-econômico, social, baseado no equilíbrio, primeiro, entre os poderes espiritual e temporal. Lembrando que o poder espiritual, nesse caso, é o poder da Agartha. Não tem nada a ver com teocracias que existem no mundo, né, ou com a figura do Papa, do Vaticano, não tem nada a ver. Mas existe essa questão do equilíbrio entre o poder temporal e espiritual, e também do princípio, da base, do fundamento de harmonia
das relações entre os humanos, entre os seres humanos, entre os humanos entre si, e também da harmonia dos seres humanos com as leis maiores, com as leis cósmicas, com as leis universais, com as leis macrocósmicas. Então é o ser humano como um microcosmo conectado e equilibrado com o macrocosmo. Vocês se lembram de um dos princípios, de uma das leis herméticas, é a própria lei da correspondência, que fala que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O que está dentro está fora, e o que está fora existe a correspondência ao que está dentro também. Nós podemos aí até já inferir algum raciocínio relacionado até ao próprio mistério da Agartha. Não é verdade? Mas, de qualquer forma, a sinarquia ela visa esse equilíbrio, visa essa harmonização político, econômica, social e de integração, principalmente de integração do ser humano com os outros seres humanos, com a natureza, com o mundo e principalmente consigo mesmo. Então é a busca, tendo o ser humano também buscando a conexão interna, buscando através da sua conexão interna o equilíbrio externo enfim, né, com os outros, como eu disse, com os outros seres humanos e com o ambiente que o rodeia, com a própria natureza e com o próprio mundo. O significado, se nós formos ver a etimologia da palavra sinarquia, é interessante porque arc tem o sentido de princípio, de ordem, de poder. E sim tem o princípio, a raiz sim tem o significado de integração, de união. Então é um princípio, é uma ordem, é um poder de união, de integração. A contraparte da sinarquia, Sainz chama de anarquia. Anarquia. E anarquia não tem nada a ver com o anarquismo, que é aquele movimento político-social que surgiu na Europa no século XIX, em que os anarquistas não reconhecem nenhuma figura de autoridade. Não tem nada a ver. No caso aqui, anarquia é o oposto de sinarquia. Então, anarquia significa a raiz da palavra anarquia, né? A etimologia, então é o poder, o princípio como narquia, né? Arquia, e o an no princípio de negação. Então, é a falta de princípio, é o não ordem, é o não princípio. É o ser humano desintegrado de sua própria natureza, de sua própria essência, e desconectado dos seus irmãos humanos e desconectado da natureza e do próprio mundo. É um princípio de desequilíbrio, é uma sociedade, isso gera o que é uma sociedade desequilibrada. Então vocês devem perceber que nós vivemos, infelizmente, nesse contexto do mundo, num momento de anarquia, que se revela como desigualdade social, violência, fome, miséria e criminalidade, enfim. São ciclos, no caso da anarquia, a anarquia provoca ciclos apodrecidos e gastos, como esse que nós estamos vivendo atualmente. É uma Kali Yuga. Anarquia significa Kali Yuga, a Idade de Ferro. Enquanto sinarquia significa Satya Yuga, ou Idade de Ouro. E aí vocês devem estar se perguntando, mas qual a conexão de sinarquia com a Agartha? É simples, a sinarquia deriva da Agartha. A sinarquia ela é baseada nos princípios agartinos. É o sistema agartino. Por isso que eu falei, não é um sistema puramente político, econômico e social a sinarquia. Ela é um sistema de vida como um todo. De integração completa do ser humano com o todo. Tá? Aí está o segredo, justamente, da sinarquia e a ligação da sinarquia com a Agartha. A sinarquia é o sistema agartino.
político, econômico, social e geral de vida. É curioso, pessoal, o seguinte, esse livro, Missão da Índia na Europa, existe um fato curioso ligado a ele, que é o seguinte. Bom, primeiro, não consta que Saint Ives d'Alvedre tenha sido vinculado a alguma ordem secreta ou alguma escola iniciática, nem maçonaria, Rosa Cruz, teosofia, enfim. Consta apenas que ele tinha um contato com um sábio indiano que se apresentava como Príncipe Harjiji Sharif. Se apresentava na França com esse nome e se dizia que era essa figura desse sábio que transmitia esse conhecimento sobre os mundos subterrâneos, o Agartha, o Rei do Mundo, Brahmatman e a Sinarquia. Portanto, esse conhecimento teria vindo através desse sábio hindu. De qualquer forma, esse livro, especificamente Missão da Índia na Europa, como eu estava falando, tem um fato curioso relacionado a ele, que é o seguinte. Quando ele foi publicado, e foram publicados poucos exemplares, logo depois Saint Ives mandou que todos esses exemplares fossem recolhidos e queimados. E perguntaram para ele, mas por que isso? E ele falou que ele tinha recebido ordens superiores de que esse livro não estava ainda no momento de ser publicado. Que a humanidade ainda não estaria preparada, não ia entender os fatos que o livro trazia. Certo é que o enteado de Saint Ives d'Alvedre, o conde Alexandre Keller, guardou, sem o Saint Ives saber, guardou um exemplar, um último exemplar, o último que sobrou, guardou com ele. Quando Saint Ives d'Alvedre morreu, em 1909, o conde Alexandre Keller mandou publicar novamente a Missão da Índia na Europa, e o livro chegou até os nossos dias. É importante também, pessoal, só para fazer uma parte, que o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema sinárquico. É a conjugação dos princípios, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade em equilíbrio e integrados. Isso é importante ressaltar. Existe outro livro importante, pessoal, de Saint Ives d'Alvedre, o Arqueômetro, que também foi publicado em português, foi publicado no Brasil. É um livro relativamente fácil, é um livro fácil de se obter. Não tão fácil de compreender. O Arqueômetro, ele é um livro que ele traz a revelação de um instrumento criado por Saint Ives d'Alvedre. Um instrumento que é chamado de arqueômetro. Eu vou ler aqui para vocês uma síntese do que significa esse instrumento, que é o seguinte. Esse instrumento, o arqueômetro, é um círculo dividido em zonas concêntricas e em triângulos, em que letras do hebraico, do sânscrito e do vatã, números, notas musicais, cores e sinais astrológicos formam combinações que permitem a músicos, pintores, arquitetos, poetas, enfim, nós todos, fazerem criações exprimindo o ideal perfeito da humanidade. Né? É um instrumento baseado na geometria sagrada, no número áureo de Pitágoras. É um instrumento sinárquico. O arqueômetro, eu diria que o arqueômetro não é bem um livro, o arqueômetro é um universo. É um universo a ser descoberto e decifrado por nós e pelas gerações vindouras. É um livro muito misterioso e, ao mesmo tempo, fascinante. Saint Ives não gostava de ser chamado de ocultista, porque ele dizia que o que ele trazia nas suas obras eram realidades, e sendo realidade, sendo ciência, não poderia ser chamado de oculto. Ele também não gostava de... Ele não fundou nenhuma escola, ele não fundou nenhuma organização, nenhuma ordem, e ele não gostava de ter discípulos. Né? Ele dizia que ele tinha amigos, e teve muitos seguidores. Ele diria que praticamente todos os hermetistas, cabalistas, que surgiram a partir do final do século XIX foram influenciados direto ou indiretamente pela obra e pelo legado de Saint Ives d'Alvedre. Quando ele morreu, depois que ele morreu em 1909, inclusive esses seguidores liderados por Papus, pelo grande Papus, o Messier Gerard d'Encausse,
enfim, esses seguidores fundaram uma sociedade chamada Sociedade de Amigos de São Yves, que foi fundada justamente para manter o legado e o trabalho, a obra de São Yves viva. E conseguiram, né? Tanto que nós estamos falando aqui, hoje em 2019, sobre uma parte do legado de São Yves da Alvedre. Existe um fato curioso, que é o seguinte, como eu disse, todos nós devemos questionar tudo, sempre, né? Essa é a função do livre pensador. Mas questionar sem se fechar, sem fechar a questão, buscar questionar e entender, estudar, comparar, compreender. Então, quando São Yves era acusado, ele foi muito acusado de charlatão, de fantasioso, enfim, de que o que ele escrevia eram grandes bobagens. Ele falava que o que ele tinha exposto, o que ele tinha publicado nos livros era uma parte muito pequena do que ele sabia. Que se ele fosse publicar efetivamente o que ele sabia, metade da população de Paris ficaria louca e a outra metade histérica. Curioso, né? Pessoal, como eu disse, ele deixou muitos seguidores, né? E eu gostaria só de fazer uma parte antes de nós terminarmos, o tempo já está se esgotando, que é o seguinte, essa questão, como eu estava falando, da Agartha, dos mundos interiores, do rei do mundo, da sinarquia, são questões ainda que geram, e ainda vão gerar por muito tempo, muitas polêmicas, discussões, mas existem muitos autores, muitos pesquisadores que se dedicaram ao trabalho de buscar, entender, compreender esses mistérios, e existem obras muito boas que eu recomendo, que surgiram depois de São Yves. Por exemplo, Bestas, Homens e Deuses, de Ferdinand Ossendowski, que é um livro muito bom, fala a esse respeito, também fala dos mistérios do rei do mundo. René Guénon, francês René Guénon, também era um seguidor de São Yves da Alvedre, foi muito influenciado por São Yves, escreveu uma obra muito, muito, muito grande, uma obra hermética muito grande, René Guénon. Ele escreveu especificamente um livro muito interessante chamado O Rei do Mundo. E existe também o trabalho de Nicholas Herrick, que era um escritor, um teósofo e artista plástico russo. Ele também, nas suas obras de arte, nos seus escritos, nos seus livros, ele também falou muito sobre os mistérios da Agartha e do Rei do Mundo. E depois, já aqui no século XX também, especificamente aqui no Brasil, muitas revelações sobre a Agartha, sobre os mundos internos e sobre o Rei do Mundo foram trazidas pelo grande iniciado brasileiro, professor Henrique José de Souza. Bom, pessoal, ficamos por aqui, nosso tempo se esgotou. Voltaremos a falar certamente sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e até a próxima semana. Agradeço demais a atenção, o carinho e a audiência de vocês. E deixo aqui o meu abraço e o abraço do nosso querido irmão Ademir. Uma boa semana a todos.